Nossos jovens não têm esperança. E eles não têm esperança porque eles não acreditam neles próprios. Eles não acreditam que eles podem trabalhar, construir um projeto de vida, ter foco, se manter na disciplina naquilo que ele se propôs a fazer para pegar o primeiro cheque de alguns milhões da mão, que é um pouco do que eu quero deixar de mensagem. É possível sim mudar o status quo da sua vida. E aqui eu já vou entrar direto. Meu pai era pedreiro, minha mãe era dona de casa, nasci em Cafelândia, morando em Lins com 3 anos de idade, 5 anos, 6 anos, fui para a escola pública e ali eu comecei uma jornada, não me recordo exatamente, mas as notas do meu currículo, sempre as melhores notas. Com 12, 13 anos de idade, pelas dificuldades que a família vivia, a gente morava numa comunidade ali, um bairro em formação na cidade, e a gente morava num barraco de 2 cômodos, banheiro fora de casa, minha mãe lavava roupa numa tábua e o esgoto era a céu aberto, né? Então a gente realmente vivia numa situação assim extremamente difícil, né? E que é o retrato de muitos brasileiros hoje ainda, né? Enfim, isso é realmente terrível. Mas colocando foco, eu comecei ali a sonhar, eu comecei ali a entender que através do trabalho eu poderia modificar esse status quo meu e da minha família. Eu cheguei com 13 anos, eu começo a vender coxinha. Eu acho que eu me tornei rapidamente o melhor vendedor de coxinha que Lins teve na história. As pessoas perguntam, mas como é que você tangibiliza isso? Difícil alguém comprar um Fusquinha 1962 naquela época, trazendo para os dias de hoje, era como comprar um carro hoje de 20, 30 mil reais. E eu juntar esse dinheiro de 20, 30 mil reais, juntar esse dinheiro comprando com a venda de coxinha. Então eu fazia 3 viagens na parte da tarde. Eu percebi onde estava a necessidade, a dor do consumidor. Você sabe onde eu descobri a dor desse consumidor? Eram os pedreiros, eram os pintores, os eletricistas, encanadores das obras de Lins que estavam em construção. Eu chegava 2h30, eles tinham almoçado 11 da manhã, eles já estavam varados de fome. E era o momento que eu chegava para fazer a alimentação deles. Bom, rapidamente eu consigo meu primeiro emprego. 15 anos de idade, eu recebo meu primeiro registro em carteira, copiador de Xerox. Onde? Em Lins, eu chamo Garagem Cópias, essa copiadora existe até hoje. E aí, eu não fui um simples copiador de Xerox, cara. Eu fui o melhor copiador de Xerox que Lins teve. E como é que eu materializo isso? Primeiro, eu fazia a cópia ficar melhor que a original. O cliente chegava com uma cópia suja, velha, durex, colado, eu ia buscar qual é a máquina que tem tecnologia adequada para que o produto final ficasse melhor. E eu conseguia extrair, então eu limpava fundo, eu melhorava a tonalidade, usando tecnologia, tá? E com isso, eu fui sendo visto pelos clientes. E aqui eu começo a passar algumas dicas e algumas lições. A primeira delas, você vai ouvir muito, seja o melhor sempre. Porque eu fui o melhor vendedor de coxinha, o melhor copiador de Xerox. E nessa de ser o melhor de interagir, eu começo a fazer um curso de computação nos finais de semana. Esse curso de final de semana, aprendendo a programar computadores, me levou a conhecer o seu Valmir no balcão, que era um daqueles clientes mais exigentes que existe. E o seu Valmir olhou e falou: Semenzato, você está aprendendo computação. Você tem uma qualidade, um cuidado, você tem lógica, você tem... Ou seja, ele uniu tudo isso com programação e falou: tem uma oportunidade para você. Eu vou te levar para o maior grupo empresarial aqui de Lins, grupo Sermac, materialista, material de construção, enfim, tinham muitas atividades. E eu fui para essa empresa então para receber o primeiro computador de médio, grande porte que estava chegando em Lins. Eu detono, eu me torno rapidamente o melhor programador de computadores que Lins teve. Assim, ó, eu virava à noite, eu não tinha hora para começar, não tinha hora para terminar, era uma loucura, entendeu? Qualquer hora era hora de trabalho e de desenvolver. Desenvolvi software de todo tipo que você possa imaginar. Folha de pagamento, contabilidade, contas a pagar, receber, controle bancário, controle de gado, construtora, orçamento de obras. Eu fiz o maior MBA que você possa imaginar, a faculdade que eu não fiz. Eu aprendi tudo como funciona uma empresa por dentro. E claro que isso mais adiante vai me servir muito. Vocês vão ver o quanto você ser o melhor, você se dedicar, você ir a fundo naquilo que você está fazendo. Em algum momento você vai colher tudo isso. O seu Valmir me viu, me levou para essa primeira e ali começa uma mudança na minha vida. Óbvio que o meu salário começou a crescer. Comecei a ganhar dinheiro. O cheque de meio salário, que foi o primeiro cheque da copiadora, se tornou 10 salários já no meu primeiro registro como programador de computadores, hipoteticamente
aproximadamente hoje R$10.000, né? E rapidamente eu me torno analista de sistemas e já montei um time de programadores, de digitadores, operadores, né? E fiz o meu departamento crescer. Eu comecei a desenvolver softwares e sistemas. Com 17 anos, eu termino meu curso, 17 para 18, eu termino meu curso técnico em processamento de dados. Eu aprendi o cursinho de final de semana, e aqui outra dica. Aquele final de semana que a maioria, eu não vou dizer que não tem que ter lazer, mas enquanto a maioria no sábado ia bater bola, ia pra pelada, ia pra balada, o Semenzato ia fazer curso, ele ia se capacitar. E tudo isso, as oportunidades vieram. Então aqui é mais uma dica, né? Você tá esperando ser o melhor programador, ser o melhor mecânico, ser o melhor cozinheiro, ser o melhor chefe, ser o que for. Se você não tomar uma atitude e começar essa transformação na sua vida agora, a realmente buscar o seu sonho, não vai cair do céu. Ninguém vai trazer, o seu Valmir não vai aparecer na sua vida e vai te dar a oportunidade para aquilo que você não está preparado. Você tem que estar preparado. Ou seja, nós precisamos nos capacitar e aprender a nos vender também. Porque do contrário, se eu não cacarejar, se eu não contar, ninguém vai saber o que eu tenho, qual é o meu potencial, o que eu tenho para oferecer para a empresa. Exato. O network é muito importante. A história não para por aqui. Eu fui me capacitando e eu fui cada dia me entregando mais. Quanto mais eu me entregava, quanto mais eu com a cabeça de dono e não com a cabeça de empregado, eu nunca quis saber quais eram os meus direitos numa carteira de trabalho, se tinha isso, se tinha aquilo. Eu nunca cobrei uma hora extra, nunca na minha trajetória. Nunca me interessou essas coisas pequenas. A atitude era fazer o melhor para essa empresa como se ela fosse minha. Essa é uma outra dica. Haja com cabeça de patrão, de dono. Porque quando você age assim, você está pró-empresa, você está cuidando de desperdício de energia, você está cuidando de produtividade, você está cuidando de atender bem o cliente, você está cuidando de tudo aquilo que vai agregar receita, que vai agregar valor para o seu negócio. Dito isso, o Semenzato, por ter sido o melhor aluno no colégio, foi convidado com 18 anos para ser professor segundo grau. Eu não fiz pedagogia, eu não tinha licenciatura em pedagogia, pelo menos, para ser um professor, mas eu tinha a escola da vida, eu tinha competência técnica. Tendo sido, Vilela, o melhor aluno, eu fui convidado então para ser professor segundo grau. Claro que eu chegaria com 23 anos de idade, como foi o caso, derramando informação, conhecendo como funcionava uma empresa por dentro, tendo desenvolvido software, me relacionando com NN alunos. Eu lecionava das 7 às 11 todos os dias, de segunda a sexta. E sábado e domingo eu dava aula particular ainda, durante o dia todo, programador e analista de sistemas. 7 da noite, 19 horas às 23 horas, colégio Instituto Americano de Lins, todos os dias de segunda a sexta. Sábado e domingo eu ia pra padaria do meu sogro lá em Lins, que tinha um Cobrinha 210, que era um computadorzinho que compramos lá para desenvolver software, e eu ia lá dar aula particular sábado e domingo. Então era uma rotina de domingo a domingo intensamente, assim, vivendo aquilo explosivamente. Bom, frutos, rapidamente o melhor salário que Lins teve, rapidamente reconhecimento profissional, prêmios. E ainda morando com os pais? Ou? Não, eu me casei com 21 anos, cara. Me casei em 90, já morando na minha casa própria, com um Monza SLE 0 estacionado na garagem. Essas conquistas, na verdade, elas vão te jogando pra cima, elas vão te impulsionando. Você que tá nos ouvindo hoje, você já deve ter percebido, quando eu cheguei aqui, começando a dizendo que ter comprado meu primeiro jato, ele foi marcante, e isso faz parte da celebração das conquistas. Na vida, eu aprendi a celebrar. Cada conquista era uma caneta, a cada conquista era um relógio, pra você celebrar e te premiar. Dizer assim, você cara, comprava... toma aqui, você merece essa conquista aqui, porque você fez a diferença, você entregou o valor, você entregou o propósito. É muito interessante. Com 23 anos eu percebi o seguinte, cara, eu vou continuar sendo um melhor programador, eu vou continuar sendo, e naquele momento não era a motivação financeira que me levava para fazer esse movimento, mas ao mesmo tempo eu tinha percebido que ganhar dinheiro era bom. Consegui minha casa, eu consegui carro novo, eu consegui um bom salário, eu consegui melhorar a vida já da minha família. Pô, então peraí, esse negócio de trabalhar, de empreender, de montar um negócio diferente, cara, isso é muito bom. Veio um insight, fundar a Microlins. Foi minha primeira empresa lá em Lins, microcomputadores, Lins de Lins, lugar incerto e não sabido. Tinha quase tudo pra dar errado, mas o Semenzato vai lá e funda essa Microlins. E no primeiros 3 meses, eu coloco 300 alunos na escola, cara. E rapidamente 500 alunos, e aí eu começo a abrir. Eu montei 17 escolas. Isso em
2 anos e meio. Eu inaugurei uma escola por mês. Então esse é o momento que o Semenzato descobriu que tinha um bom negócio, que os bancos poderiam ajudar no financiamento, a fomentar esse empreendedorismo, só que ele não teve uma consultoria, nem familiar e nem de fora, que pudesse dizer, cuidado com o dólar. O dólar está 3 hoje, hipoteticamente, mas ele pode ir a 5,80, como foi agora. E aí o Semenzato tomou contratos de leasing todos em dólar naquela época. Cara. Quanto à receita caindo, contrato dos financiamentos bancários subindo, leasing todo mês subia. Gente, 6 meses depois não tinha dinheiro para pagar professor, não tinha dinheiro para pagar aluguel, não tinha dinheiro para pagar as prestações dos bancos. Eu quebrei. Era 94, 6 meses depois tô quebrado. Lembra do seu Valmir? Foi o cara que me abriu a porta lá atrás, etc. Eu encontro o seu Valmir e o seu Valmir me diz assim: por que você não faz franquia? Franquia? O que é franquia? Que é isso, Valmir? Eu não sabia o que era franquia de verdade. E aí fui me inteirar, fui falar com o advogado, ele formatou a franquia. Em 3 meses eu transformei 15 das 17, 16 das 17 próprias em franquias. Nunca mais eu parei de crescer no mundo das franquias. E aí você vai dizer o seguinte: pô, mas você planejou para entrar no mundo do franchise? Não. O franchise surgiu na minha vida por pura necessidade. Ou eu ia pro franchise ou eu desapareceria como empreendedor e voltaria a ser o programador. Tava tudo certo. Né? E com uma dívida enorme, porque ela fica lá por 5 anos esperando você liquidar. Você devolve os bens para o credor. Barato. O credor vai leiloar aquilo no mercado, a liquidação vai ser muito pequena e você vai ficar com a dívida enorme, a diferença da dívida lá no banco. E eu trabalhei 5 anos para pagar esse passado. Foi de 95 a 2000 trabalhando dia e noite, mas crescendo ao mesmo tempo. Quando é 2000, 2001, eu devia estar com umas 80, 100 franquias, né? Olha o salto já de 91, quando eu fundei a minha primeira empresa. Eu fui para 2000, já com a vidinha começando a respirar. Eu mudo para São José do Rio Preto, 2000. Então foi 91 a 2000 em Lins, de 2000 a 2010 em São José do Rio Preto. E acabou virando um grande celeiro de franquias, porque a história bem sucedida de Microlins e Instituto Embeleze inspirou empreendedores na região. Hoje nós temos inúmeros, um número enorme de franqueadoras, de negócios que nasceram em São José do Rio Preto. Ponto mais importante nessa segunda fase: eu venho para São Paulo e conheço uma agência de propaganda. E aí eu falo pra ele: cara, eu preciso mostrar esse negócio pro Brasil inteiro. E eu tenho um negócio maravilhoso que o Brasil inteiro precisa. O propósito disso é transformacional. E essa agência me levou até o Netinho de Paula, na época que era ele estava em 2001 inaugurando na TV Record o programa Domingo da Gente com o Dia de Princesa. Nesse 2001 eu entro como patrocinador e aqui eu vou contar uma outra história pra vocês, porque ela é inspiradora. Eu recebo a proposta da emissora, R$500 mil. Eu levo essa proposta para a empresa. Eu tinha um sócio com 30% e eu tinha 70% da empresa. Eu fui ouvir meu sócio, falei: o que você acha? Vamos fechar, que isso aqui vai ser... Essa é a mudança nossa de série. A gente vai sair da série C e nós vamos para a série A, porque nós vamos para a televisão nacional, nós vamos crescer muito. Meu sócio olhou para aquilo e falou: não, essa é uma parada indigesta, eu não assino de jeito nenhum. Eu respeito, eu não vou desmerecer nunca uma atitude e uma opinião dessa. Claro. Eu fui para casa frustrado aquela noite. Eu já tinha uma Mercedinha, devia valer comparativamente a hoje 300, 400 mil reais talvez, mas assinar uma fatura de 500 ou um pouco mais. Eu fui para casa desapontado e de manhã, naqueles insights da manhã, uma voz fala assim pra mim: cara, faz o seguinte, assina aí esse contrato sozinho e se o dinheiro não entrar, você vende seu carro e paga a fatura. Foi o que eu fiz. Cheguei na empresa 7 da manhã, fui direto na sala do sócio, falei: sócio, é o seguinte, vou assinar sozinho, não se preocupe, se não entrar o caixa necessário para pagar essa fatura, o meu carro tá à disposição, vou queimá-lo no mercado para pagar a fatura, mas não vou trazer problema pra empresa. 45 dias depois, que foi a data que venceu a fatura, cara, tinha acho que 1,5 milhão de cheque pré-datado no cofre de venda de franquia. Explodiu, venderam franquia no Brasil inteiro. Ficou rico junto, tá tudo certo. Então, aqui é ousadia, mas é uma ousadia com uma certa com um certo pé no chão. Não é aquela coisa do eu vou saltar sem paraquedas, né? Eu fui agressivo, mas ao mesmo tempo deixei um lastrozinho. Já não tava lá na época que não tinha um passarinho para dar água do dólar, que a hora que veio o dólar dispara, não tinha patrimônio, não tinha reserva, não tinha nada aqui para dar. O colchão não existia. Aqui não, tinha o carrinho aqui, a Mercedinha que podia vender para
poder pagar. Graças a Deus deu certo, nunca mais eu saí da televisão. Então, mensagem, né? Quem não se mostra, não é visto, não é lembrado. Isso pra mim foi um mantra, pra minha vida aqui. A comunicação, você divulgar, você mostrar os seus produtos e serviços, fazem toda a diferença. E então, desde os tempos da coxinha até o momento que eu começo realmente a me mostrar como empreendedor, fazendo diferente. Deu 2010, eu vendo a Microlins em 2010, junho de 2010, com 43 anos de idade, 19 anos de empresa, fundei em 91, vendi em 2010. 19 anos. E coloco aí entre 80 e 100 milhões de reais no bolso líquido, depois de pagar a parte de sócio, pagar o imposto de ganho de capital, pagar qualquer dívida e qualquer coisa que tivesse, e sobrou esse valor. Então, com 43 anos de idade, em 2010, eu olho para tudo isso e falo, cara, eu venci, sendo melhor, sendo diferente, mas sempre com o propósito na frente, sempre com um produto e um serviço relevante para entregar para as pessoas.